E Memphis Depay vai ou não renovar o contrato no Corinthians? Uma reunião no CORE, Conselho de Orientação do Timão, pode colocar um ponto final nessa novela. Muita gente cravando que Corinthians e Memphis já se acertaram e falta apenas o sim do CORE. Importante lembrar que o CORE não aprova nem reprova, ele recomenda e a decisão final sempre vai ser do presidente Osmar Stabile. A minha apuração é de que ainda há uma distância entre o que o Corinthians oferece e o que o Memphis pede. E o CORE pode ser determinante para que o Osmar Stabile avance ou não nessa história. É importante registrar que essa reunião com os 16 membros do CORE está prevista para o fim da tarde dessa segunda-feira. Até lá, o Corinthians ainda espera receber uma última oferta do Memphis Depay. Há uma distância de mais de 20 milhões de reais entre o que o Corinthians quer pagar e o que o Memphis espera receber. O staff, os empresários do Memphis chegaram a sinalizar com a intenção de buscar parte desse valor no mercado. Se isso constar em contrato, pode ser que o CORE e o Stabile estejam mais propensos a aceitar ou encaminhar essa negociação. Ainda não há acerto entre as partes, a pressão é gigante, o Memphis quer permanecer no Corinthians, até porque não tem tantas outras boas propostas. Mas o presidente Osmar Stabile não dá o negócio como fechado e entende que existe uma diferença grande a ser superada entre as partes. Como é que você acha que essa história termina? Na novela, será com um final feliz para quem quer o Memphis ou não? Já usa o espaço para comentário, opine e depois a gente vai ver quem acertou em relação a isso. Nós pretendemos distribuir 10 milhões de ações. Tá? As ações elas têm um valor unitário que até o momento está estimado em R$250 cada ação. De forma que seriam arrecadados 2,5 bi até um valor máximo de 3 bi se houver excesso de procura. Tá? Isso o correspondente ao pagamento da dívida. Isso, de certa forma, corresponde coincidentemente ao valor da dívida. Então você tem uma estrutura nova, onde de um lado o clube que vale hipoteticamente 4 bi com uma dívida de 3 bi, ele aporta as propriedades na SAF, e do outro lado você tem a estrutura que organiza os torcedores que aporta 2,5 bi. Então aqui eu tenho 2,5 bilhões de capital social da SAF, e aqui eu tenho 4 menos 3, que é a dívida, eu tenho 1 bi de ações da SAF. E assim a gente forma uma sociedade com o clube originário, com a associação original, com aquilo que a gente disse, né, com um modelo empresarial totalmente blindado e afastado da política associativa. O torcedor que vai comprar 10, 15, 20 ou 30 ações, ou mesmo uma ação, ele está comprando uma propriedade que ao longo do tempo pode se valorizar e depois de 5 anos ele pode negociar essas ações no mercado interno da Safiel. Tá? É uma oferta pública, mas de uma empresa de capital fechado. Isso significa que nós sempre iremos controlar os limites máximos de ação de cada indivíduo e que nós vamos sempre garantir que os compradores de ação e aqueles que votarão são membros do plano Fiel Torcedor. Então tem um potencial enorme financeiro para ser destravado também. A Safiel não é um projeto que pensa apenas no futebol corintiano. Claro que o objetivo principal é o futebol, mas a Safiel ela nasce com um propósito de respaldar o clube associativo, que também sofre bastante, não é noticiado, mas o clube associativo sofre bastante com os desmandos do futebol. Então o Corinthians, que sempre foi um clube que teve grandes times de basquete, nadadores que ganharam medalhas olímpicas, futsal, etc, etc. Todas essas atividades hoje estão extremamente prejudicadas por causa da crise do futebol também. O Corinthians está passando por Pires, falou-se muito em fechar algumas atividades amadoras. Então nós queremos aqui deixar um recado para o associado do Parque São Jorge, que a Safiel não trata apenas do futebol, mas de respaldar e de recuperar... um estímulo para outras modalidades. Exatamente. Nós vivemos de mitos no Brasil. Né? Um desses mitos é que os clubes não têm donos. Obviamente o Corinthians tem donos. Né? O Corinthians tem lá um grupo, por exemplo, de 100 conselheiros vitalícios. São pessoas que... Quer dizer, não existe nada mais antidemocrático do que você ter um cargo vitalício. Né? Um número menor já, porque os que faleceram, isso não foi composto. 95? Por aí, mais ou menos. E é a melhor situação, né? Porque é o dono sem o compromisso, a pressão do compromisso. E o ônus não tem de voto. Exato. Dentro de uma estrutura que, como a gente falou, não tem transparência, não tem responsabilização pessoal. Quem acompanha um pouco as notícias do Corinthians e de outros clubes também, eu não queria personalizar aqui, mas é inevitável.
Vamos pegar o caso do Matias Rojas, só para pegar um entre centenas. Né? Quer dizer, o Corinthians vai lá, contrata um jogador que não tem condições econômicas para pagar, mas mesmo assim contrata. Tudo bem. Primeiro erro. Segundo erro, eu não pago esse jogador. Terceiro erro, eu faço um acordo com esse jogador, um segundo acordo dizendo que, Se eu não pagar, eu vou quebrar a cara. se eu não pagar agora, confia em mim, daqui para frente eu vou pagar. Se eu não pagar, eu vou pagar todo o contrato de uma vez. E pela terceira vez eu não cumpro isso. Como é que essa história terminou? O Corinthians teve que desembolsar aproximadamente 40 milhões, pelo que a gente leu ali, para pagar essa multa. E um cara que não jogou no Um Corinthians. cara que não jogou no Fez um gol, né? Nenhum. Nenhum? Fez gol de pênalti. Ele não jogou, não é que ele deu Toma a títulos. bola na gaveta que o Rafael buscou na Copa do Brasil. Foi Ele o deu máximo que ele títulos pro Corinthians. Não, ele não jogou, mas tudo Então, bem. a pergunta aqui bom, esse é um absurdo, óbvio. Um deles. A pergunta, só para pegar um, a pergunta aqui é o seguinte: quantas pessoas dentro do clube participaram dessas 4 etapas? Muitas pessoas. Sim. Né? Alguém foi responsabilizado? Alguém foi demitido? Alguém teve que responder por um mau ato de gestão? Não. Então, o modelo associativo, ele gera incentivos perversos. Né? O nosso diagnóstico, quando a gente idealizou a Safiel, é que o modelo ele não é mais sustentável. E não é apenas no Corinthians. A gente pode falar aqui do São Paulo, a gente pode falar do Santos, clubes que estão em situação muito parecida. Eu tenho amigos palmeirenses que já começam a temer a saída da Leila do Palmeiras, porque eles temem que, por voto da associação, os gestores que do passado ou os grupos políticos retornem. Então é um mito que o clube associativo não tem dono, ele tem sim dono, e o pior tipo de dono, que é aquele que não é responsabilizado pelos maus atos. Quando conversei a última vez com o presidente Osmar, eu fiz uma pergunta direta para ele. Eu perguntei, Osmar, o senhor tem um desejo legítimo de construir, né, e desenvolver o projeto Safiel aí dentro do clube? Se o senhor não tiver, não tem problema, nos diga, a gente não vai mais te importunar. E a resposta que eu obtive dele foi: sim, eu tenho um desejo legítimo, entretanto eu preciso buscar apoio político aqui dentro do clube. Aí sim, vou falar com o CORE, vou falar com o Conselho de Administração. Então nós seguimos confiantes na palavra do presidente Stabile. Volto a insistir, o Corinthians está diante de um ultimato. A situação financeira, aqui eu estou usando palavras de jornalistas que cobrem o Corinthians, tá? Ela colapsou, a gente está num ponto muito perigoso e alguma coisa precisa ser feita. E a Safiel é uma dessas alternativas e, na nossa opinião, a melhor por tudo que a gente discutiu aqui. O que a Safiel precisa para ser aprovada? Na minha opinião, a Safiel precisa que o clube tenha coragem de restabelecer a verdade. A partir do momento que a verdade for restabelecida e que os dirigentes sentem numa mesa e falam: pessoal, não dá mais para a gente fingir que isso daqui não está colapsado, não dá mais para fingir que o mercado não tem mais credibilidade no nosso modelo, precisamos fazer algo. Então, a partir do momento que essa verdade é restabelecida, você pode iniciar um trabalho novo, um trabalho de renovação. Tá? Quem vai restabelecer essa verdade no clube? Pode ser um interventor judicial? Pode, mas essa é uma medida extrema. Sim. O ideal seria que o próprio presidente Osmar conseguisse, junto ao grupo que dá sustentação política, para ele ter uma conversa desse. Pessoal, ou nós vamos assinar cheque aqui nós e vamos pôr dinheiro, né? Ou nós precisamos rediscutir um modelo novo. E aí o clube tem 2 opções. Eu posso chamar um investidor pessoal, um investidor privado que compre ele as ações da SAF, ou eu posso Modelo tradicional. Modelo tradicional, ou eu posso dialogar com a Safiel, que é uma SAF democrática, que vai incluir todo o corintiano, tudo que a gente já conversou aqui. Nós temos gestão atual, um novo presidente, nós temos o caminho da intervenção judicial, e nós temos um outro caminho também, que é uma assembleia de associados. Né? Os próprios associados, eles têm, está no Código Civil, eles têm o poder de eles próprios convocarem uma assembleia, basta que eles reúnam 1/5 dos associados, e para votar um projeto como o da Safiel. Então esses são os 4 caminhos. O ideal é que a gente comece o quanto antes. Pela primeira vez, a Safiel cria nessa eleição
um elemento novo e essa pode ser uma eleição não apenas sobre pessoas, mas sobre projetos. Né? Quer dizer, vamos Qual vai discutir ser a projetos. representatividade da Safiel na eleição? Eu acho que a Safiel ela já está presente na eleição. Nós temos hoje mais de 90 mil assinantes pela proposta não vinculante no safieljá.com.br, dos quais 2.500, mais de 2.500 são associados. Isso demonstra uma vontade robusta dos associados que no Já final do chegou dia... ao Parque São Jorge. Ele disse. Mas a Safiel subirá em algum palanque? Não. Nós nos entendemos como um projeto para o Corinthians. Um projeto institucional, não um projeto de poder de grupo político. Então nós não apoiaremos nenhum candidato, mas conversaremos com todos e ficaremos felizes de que candidatos tragam a Safiel para o debate, ou de maneira favorável ou de maneira contrária, mas aqueles que sejam contrários que apresentem algo que seja palpável. Né? A Safiel ela atingiu um ponto de não retorno. Nós temos convicção absoluta, isso não é uma suposição, nós temos convicção absoluta que o Corinthians vai precisar se transformar numa SAF. E a grande decisão vai ser qual SAF a gente vai querer para o Corinthians. Tá? Então nós iremos até o momento onde os sócios possam votar e escolher essa SAF. Se os sócios disserem, não, nós não queremos a Safiel, nós queremos a SAF do Sheik Árabe, de um Textor ou de qualquer outro indivíduo, aí nós não temos mais nada a fazer, mas nós vamos até esse momento. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.